Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a esse canal. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da odontologia no Brasil. E essas informações eu tirei de uma resolução de 2005 do Conselho Federal da Odontologia. E a gente vai ter duas efemérides odontológicas. Mas o que são efemérides? São datas importantes para a odontologia. Primeiramente, a primeira efeméride se refere à Semana da Odontologia no Brasil, que vai do dia 14 ao dia 21 de abril. E por que foram escolhidos esses dias? O dia 14 se refere ao dia em que foi criada a Lei 4.324 de 64, que foi a lei que criou os conselhos, o Conselho Federal da Odontologia e os conselhos regionais. E segunda, o dia 21 de abril, que foi escolhido porque faz alusão a uma figura de Joaquim José da Silva Xavier, famoso Tiradentes. E por que ele é importante para a odontologia e ele é patrono cívico da nação brasileira? Primeiramente porque, entre os múltiplos ofícios que ele exercia o ofício de dentista daquela época, e ficou conhecido como Tiradentes. E ele era conhecido até no Rio de Janeiro, pela sua habilidade manual e tudo mais. Então, por isso, a Semana da Odontologia vai de 14 a 21 de abril e é considerada uma efeméride odontológica. A segunda se refere ao dia 25 de outubro, que é o dia que é comemorado o Dia do Cirurgião Dentista no Brasil. E por que essa data foi escolhida? Porque em 25 de outubro de 1884 foram criados os primeiros cursos de odontologia no Brasil. E eles foram criados dentro da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Tanto que faz apenas 138 anos que os primeiros cursos de odontologia foram criados no Brasil. Então, a gente pode perceber que a odontologia no Brasil ela é extremamente recente para o tamanho do avanço que ela tomou nos últimos anos. Avanço em relação à tecnologia, em relação a várias áreas. Continuando, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas curiosidades em relação à odontologia no Brasil. E a primeira curiosidade é que antigamente se acreditava que a cárie era causada por vermes dentro dos dentes. Então eles acreditavam que os vermes eles comiam a parte interna dos dentes. A segunda curiosidade é que em crânios encontrados em Lagoa Santa, Minas Gerais, e em regiões litorâneas de São Paulo e do Paraná, eles puderam observar que os índios eles tinham pouquíssimas cáries, tinham os dentes bem implantados, e isso devia-se devido à mastigação de alimentos duros naquela época. Quarta curiosidade é que naquela época praticamente só se faziam extrações dentárias. Canal não existia. Muitas vezes eles colocavam algum tipo de substância em cima diretamente na polpa, o que acabava piorando a dor do paciente. E depois dessas extrações, as próteses daquela época eram muito rudimentares. Eram muitas vezes produzidas através de ossos de animais, de madeira ou dos próprios dentes humanos. Quinta curiosidade é que em 1815 ocorreu uma batalha chamada Batalha de Waterloo, e ela aconteceu na atual região da Bélgica. Foi uma batalha entre a França, Napoleão Bonaparte e a Grã-Bretanha, o que foi a última batalha de Napoleão que ele acabou sendo derrotado. Só que por que essa batalha é importante para a odontologia? Porque o resultado foram 50 mil soldados mortos. E ao final dessas guerras, muitas pessoas passavam saqueando esses soldados, tirando tudo que se tinha de valor, incluindo os dentes, principalmente os dentes da frente. E eles revendiam esses dentes para os dentistas para produzir as próteses. Por isso, naquela época, prótese era um artigo muito mais caro do que hoje.